Olá, você está conosco em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, uma parceria do Movimento Voto Consciente com a ABEL, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e Contas. Semanalmente eu, Humberto Dantas, diretor do Movimento Voto Consciente, na companhia de Roberto Lamari, presidente da ABEL, trazemos uma conversa muito especial com pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em centenas de escolas do Legislativo e de Contas espalhadas pelos municípios, pelos estados e no Congresso Nacional. Pessoal, é isso mesmo. Legislativos têm escolas e elas educam para a democracia. E como o Voto Consciente e a ABEL defendem que educação política é democracia, a gente traz aqui quem faz acontecer. Antes de iniciar, eu quero lembrar que os nossos programas são gravados, eles vão ao ar às segundas-feiras à tarde no portal do Congresso em Foco, nos canais da ABEL e nos canais do Legislativo no YouTube, bem como no Spotify, pelo Legis-Ativo Movimento Voto Consciente. E também, né? Eu gosto sempre de lembrar deles, desses nossos parceiraços, semanalmente em 89,5 FM, a Rádio Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Roberto Eduardo Lamari. Tá bem, meu filho? Tudo jóia? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Você está bem? Tô Passou bem bem. esta semana? E Passei hoje, e você chique. gosta de pão de queijo, não? Gosto de pão de queijo. Gosto de pão É? de queijo. Então Gosto. tá bom. E o Então que sabe você por vai quê? trazer para Sabe nós? por Pão de quê? queijo Pão ou de queijo pessoas que gostam de pão de queijo também? deve gostar. Eu acho que ele deve gostar. Nós teremos hoje aqui com a gente o Matias. Não, Matias não. Matias. Nós teremos o Claudinei Lima Tá aqui com a gente, misturando as coisas. né? Que é da cidade de Matias Barbosa, né? Então, peraí, E é Claudinei Lima, do Lima, município de município de Matias Matias Barbosa. Barbosa. E aí fica lá em Minas Gerais. Em Minas Gerais, o pessoal tem um costume de gostar de pão de queijo, entendeu? Eu acredito que ele goste, mas não é essa a pergunta que eu farei neste momento para ele. Tudo bem, Claudinei, como é que você está? Opa, beleza? Boa tarde. Com certeza, né? Minas, ontem mesmo estava no supermercado. Hein? Ah lá, Opa, vou levar aqui. Tem uma falei, batia de 4 anos que adora. mas não Só que pode aqui, ser de supermercado. Aí não pode ser de supermercado. Pensei que você tinha feito, né? a gente Não dá. faz também, mas agora não. Tudo bem, Muito, Matias, e aí? muito bom. Muito bom. Tudo Ele jóia. cismou, Claudinei, que é Matias. Agora ninguém tira da cabeça Eu dele. falei de novo isso? Falou de novo, falou de novo. Ah, não é Então deixa eu possível, passar na pessoal. frente aqui da Então pergunta, fala com porque o o Lamari está Claudinei. embaralhado hoje. Está embaralhado hoje. Claudinei, conta um pouquinho para gente, até para a gente sintonizar e situar os nossos ouvintes, Brasil inteiro, e podcast atravessa, né? Vai mundo, etc. Fala um pouquinho para a gente da cidade, como funciona, quantos vereadores existem. Imagino que são 9 vereadores, né? Mas conta um pouquinho da estrutura da Escola do Legislativo e conta um pouquinho aonde vocês estão. Ok. Matias Barbosa, né? Cidade que estamos situados ao lado de Juiz de Fora. Da minha casa até aqui, eu moro em Juiz de Fora, trabalho aqui. Eu gasto 20 minutos. Você É tem do ideia? lado. Se eu tiver em Juiz de Fora e for até a zona norte de Juiz de Fora, eu gasto 40 minutos. Então, para vir da minha casa até Matias, que é outra cidade, eu gasto 20. Então, eu estou muito próximo. Estou na região sul. Se você seguir, você vai sair aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente brinca também, somos os cariocas do Brejo, né? Pessoal Atlético Mineiro, o Cruzeiro vem jogar, né? O Tupi, que era aqui, que foi de expressão, e o pessoal pendurava assim, né? Bem-vindo ao litoral, povo da roça. A gente não tem praia aqui, né? Mas se diz carioca do prédio, então é brincadeira. Sensacional. E Eu aí, devia. Matias Barbosa está aqui coladinho, né? Eu gasto, são 20 quilômetros que eu gasto de casa até aqui. Eu pego a 0,40, dá 10 quilômetros de 0,40, eu chego aqui. É como se fosse um bairro, então, mais próximo, inclusive, de outras regiões. Matias são 9 vereadores,
14 mil habitantes. O censo ali, o pessoal naquela expectativa se ia virar 10 vereadores, mas não subiu, né, para poder. Enfim. E a estrutura aqui é uma estrutura pequena, embora seja uma Câmara que tem 11 funcionários efetivos, 10 comissionados, você vai ter aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis estagiários, me parece, né? E tem PROCON, tem o pessoal da internet popular, enfim. Eu sou sociólogo, né? Então, entrei tem 11 anos aqui, vai fazer 11 anos. Que legal. E passei a ocupar, então, logo assim que foi criada, né? Flória Madruga esteve aqui, viu, Lala? Muito E tem bom. as fotos, encerrando a placa, enfim. Danado veio aqui, né? E aí a gente, desde lá, eu entrei logo depois que aconteceu. Aí já tinham criado, né, acionaram do concurso público, Em e que aí ano foi começamos. isso? Que ano que foi a É, criação da escola? 2009, 2009, 2010, alguma coisa assim, de memória, Uhum. né? Olha que legal, hein? Então, já tem um tempo. É isso, né? É uma estrutura enxuta, na verdade, eu enquanto efetivo é que estou. E aí você vai ter o presidente da Câmara, você vai ter a coordenadora aqui, o diretor e coordenadores, presidente e diretora é o presidente, que é o vereador, Uhum. e a chefia, que é cargo comissionado. Eu sou efetivo, então sou o coordenador de projetos e pedagógico de projetos, né? E que, de certa maneira, a gente carrega essa memória que a gente está aqui fixo. O Que legal. Claudinei, eu queria que você contasse um pouco assim de atividades mesmo, né? Da escola. Assim, qual que é o carro-chefe aí da escola? Qual que é a atividade assim que mais pegou aí, vamos dizer assim? Eu estou até com a camisa aqui, né? Aí, ó, Parlamento Jovem, tá? Uhum. Tem Olha aí que legal, uma hein? história, tá? Que é o Melhorias no Ensino Escolar, que é o tema desse ano, e já vai mudar. Para o ano que vem é outra estampa. Os meninos acabaram de definir na etapa estadual, né? Que vai ser Juventude e Cultura, tá? Vai ficar para o ano que vem, 2025. Então, Parlamento Jovem, junto dele também a gente trouxe aí a Câmara Mais, que é o Câmara da Pessoa Idosa, Bacana. né? É Esse é um interessante projeto que o legal. Câmara Mais, a gente chamou de Mais, né? Tem o mais maiúsculo, e o Câmara da Pessoa Idosa, que tem um slogan: ser pessoa idosa não significa ter velhice. Então, nesse caso, o Parlamento Jovem ele é vinculado às escolas estaduais e à Assembleia Legislativa de Minas, mas o Câmara Mais não, ele é próprio daqui. Então, não tem a etapa regional, você não vai encontrar com outras cidades. Embora eu venha vendendo essa ideia para a Ruth Schmidt, junto à Assembleia Legislativa de Minas, vamos criar um Câmara a mais na mesma estrutura, ou seja, a Assembleia convida os municípios, e os municípios, então, e aí você criaria uma estrutura de etapa municipal, faria polos regionais, cidades próximas se agrupam, e teria uma etapa estadual todo, né? Você teria delegados aí, pessoas idosas indo para Belo Horizonte, para a Assembleia, para fazer uma grande Uhum. Assembleia entregando a Comissão de Participação Popular da Câmara dos Deputados, da Assembleia, as propostas. O PJ é isso. Então, já dizendo, né, são os É. grandes carros-chefes aí que ocupam, inclusive, de março até agora. A gente vai fazer agora a entrega dos certificados da turma desse ano. Então, ocupa, né? Você faz aquele igual é uma escola, a gente tem que preparar Uhum. as oficinas, aplicar, lançar, enfim, É um articular, trabalhão, eu conheço. tá? Dá um trabalho enorme fazer.
E aí, o interessante é, igual quando você muda da juventude, que é toda, né, você vai fazer todo um processo político, pedagógico, né, para a galera do Câmara Mais. Aí é outra conversa. Você tem ideia, a gente foi falar, a gente trouxe, aproveitando o Setembro Amarelo, e antes da psicóloga chegar, né, eu comecei a fazer aquele bate-papo. O pessoal começou a trazer histórias que também já passaram por isso na vida deles. Aí você pensa que não, né? 60, 70, 80, tem, acho que a mais velha tem 87. Falou, olha, eu já passei por um episódio onde eu parei na beirada da linha do trem e ia me jogar. Eu estava me sentindo mal. Depois eu fui para o cemitério, entrei num túmulo. Você pensa, parece que não, são coisas. Então, você é um público que está aí, que eu acho que, né? E agora, aproveitando, junto disso, também a gente desenvolve a questão, a gente tem que o politize, né? Encontros com a política, e a gente vai pautando também algumas questões. Então, de modo geral, são essas ações. E pontualmente a gente aproveita, junto aqui ao núcleo de atenção ao cidadão, que é a Câmara, né? Eu sou sociólogo lotado no núcleo de atenção ao cidadão, a gente vai desenvolver o calendário mensal também, né? Com as pautas Semana do Meio Ambiente, então a gente vai sempre estar articulando essas questões, né? Janeiro Branco, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, então a gente sempre vai buscar de maneira educativa também. Que legal, cara. Que bacana. Agora, Claudina, em relação a esses projetos todos e a esses exemplos, né, de como a gente pode, por meio de iniciativas dessa natureza, de educação política, fazer a diferença na vida das pessoas, impactar positivamente, né, colher esses depoimentos, traduzir isso, né, em grandes percepções a respeito da nossa realidade. Mas, Claudinei, como é que tem sido para vocês chegar com estes projetos nos públicos que vocês desejam atender, né? Quer dizer, é bem recebido, não é bem recebido, vem com desconfiança porque é uma casa política e às vezes as pessoas têm resistência política, quer dizer, principalmente em relação ao parlamento jovem, né? Com as escolas e com relação, por exemplo, né, a essa questão das pessoas jovens há mais tempo, né? Como o Lamari gosta de dizer, né, com esse público idoso, enfim. Como é que tem sido chegar nestas pessoas e qual a receptividade inicial, quais as grandes conquistas que são possíveis de serem feitas com elas? Interessante, Humberto e Lamar. Eu tive em Brasília, né? E participei de uma oficina sobre design sprint. Nem sabia, na verdade. Eu falei, vamos lá, estou aqui, vamos aprender. E Como é para que minha chama o grata, negócio aí? design sprint, Também não sei o que né? é. O setor do Senado que trabalha a questão de inovação. E aí eu falei, Ah, imaginei que só ia dar site, aplicativo. E aí uhum. cada um trouxe, os caras trouxeram isso. Tinha gente do Paraná, tinha gente do Mato Grosso e tal. E Claudinei lá, o mineiro. Eu falei, olha, a minha experiência aqui eu tenho, pelo que eu estou entendendo aqui, eu fui falar do Parlamento Jovem. E não é que Ah, todo mundo depois entendeu o que era. E aí, o design sprint é você fazer ali naquele tempo curto uma solução que resolva um problema real, concreto. Então, a gente pensa em tecnologia, mas é uhum. tecnologia, inteligência artificial, mas pensada para isso. Você pensar aí na Câmara Municipal. Então, aí o Humberto pergunta, não temos aqui, no caso do Parlamento Jovem, a dificuldade, dados 10, 11 anos do projeto. Mas o Design Sprint revelou exatamente a atenção para quem foi a dúvida do pessoal. Olha, se a gente for chegar numa escola, né, da Bahia, do Mato Grosso, de São Paulo, e para apresentar, eu Uhum. preciso, né, convencer as pessoas. Então, esse ponto, né, de interação ele é fundamental. E aí, para mim, revelou, como a gente já está, né, o pessoal chega e já, o pessoal do Parlamento Jovem, o pessoal. Isso facilita.
Quem está na primeira, você precisa derrubar o muro, né? Da desconfiança, o mineiro desconfiado, aquela coisa, não sei o que que é isso, né? Política, aquela coisa. Então, de fato, o design sprint apontou essa questão e a gente formulou. Qual que foi o resultado da oficina? Um cartaz que ele já trazia ali. Se batia o olho, já viu o que era um projeto político, era para a juventude, era para trabalhar a questão, o tema. Então, chegou nisso. Eu falei, bacana. Com o Câmara Mais, pelo contrário, foi até mais fácil. O pessoal, assim, quando a gente inicia, a gente sempre pede, faz uma coleta, né, de ouvir as expectativas. Com a meninada, é aquela coisa assim, a política e tal, e é interessante, né? Quando ao passar do tempo, o Parlamento Jovem, ele não é teatro, não é simulação. Te atua no protagonismo juvenil, né? Baseado aí em formas de educar por oficinas dinâmicas, tem a parte pesada também, a gente põe lá, né? A gente fala, hoje vocês vão mastigar pedra, vocês têm que entender tal conteúdo. Ok. Mas quando chega no momento das plenárias e o menino tem que usar retórica e ele se percebe, se ouve diante de uma plateia, se ele está cabisbaixo, ele entende que ele precisa olhar no olho. Ou seja, os vereadores chegam até a gente e brincam, poxa, eu não tive essa escola de formação política. Vocês estão tendo. Então, na prática, é isso. E esse menino que outrora ele, né, você vê a mudança. Tanto, olha, eu tinha vergonha de falar, estão falando. Aqui, na nossa etapa regional, a gente está falando aqui de 8 cidades que se juntam aqui em Matias. A gente faz, na primeira semana, são 3 semanas seguidas que essas escolas vêm para cá, as 8 cidades. A gente está falando aqui, atualmente, do polo Zona da Mata 1, né? O Minas Gerais são 20 polos. Cataguases, Leopoldina, Bicas, Mar de Espanha, aí Matias é a sede, Olaria, Santana do Deserto e Chiador. Essas 8 cidades se reúnem aqui, chega ônibus, chega 100, 200 meninos, né? E aí esses meninos se veem um diante do outro para fazer o quê? Defesa, posicionamento a favor e contra, modificação de propostas, estão fazendo o processo, devido processo legislativo, porém de uma forma jovem. E aí eles aprendem, conseguem compreender na prática e numa vivência que são de questões que eles construíram, as propostas, eles têm que redigir, iniciando pelo verbo, fazer, ampliar, construir a quadra que não tem na escola, ou seja, melhorar, inclusive esse ano, a melhoria, né, no ensino escolar, eles entraram na questão dos professores, melhorar o salário do professor, dizer, olha só, Uhum. aluno trazendo isso. Você percebe a riqueza e a ampliação que esses meninos têm, né? Então é isso. Com o Câmara Mais, a pessoa idosa, a gente vê as pessoas dizendo, olha, eu estava me sentindo... Caiu. Aí, Caiu, tivemos caiu. um probleminha. O Claudinei estava explicando problema justamente técnico. aqui esse avanço dos meninos. A gente aqui tem por política não parar o programa, né, Lamar? Sim, era ele, eu até tinha te perguntado aí no privado se era ele que estava travando ou se era eu. Então era E eu ele. estava te respondendo, mas o microfone estava no mudo, porque eu estava respondendo para todo mundo, falando, ó, o Claudinei está com um probleminha, o Claudinei está com um probleminha, né? Mas o Claudinei Mas deu uma travadinha, ele já voltou. Ele já voltou, ele já está aqui já de novo com a voltou. gente. Pode. Claudinei, travou justo na hora que você estava contando desses avanços desses meninos, né? Do quanto eles conseguem avançar a partir das capacitações. Você tinha feito uma lógica até de geografização aí das cidades e tal, e estava contando como os meninos avançam, que os vereadores ficavam até enciumados dizendo que não tinham tido a escola, você já tinha feito um tempinho a mais que tinha falado, mas acho que a gente pode retomar daí, deu para mais ou menos perceber, conceber, compreender, enfim. Então, o ponto alto disso tudo é quando vai ocorrer, então, as plenárias, aí a etapa municipal plenária municipal, e nesse momento, quando estão essas cidades,
é a plenária regional. Aí você imagina, de 200 meninos, 70 são delegados. Esses 70 ele tem que pegar microfone, ele tem que... Aí a oratória, lembrando que as propostas foram eles que construíram, então as oficinas aí, por isso que é de março até setembro, outubro, né? Então você tem um período inteiro que esse menino começa a mergulhar na questão da política, né, diretamente, por uma via que é do protagonismo dele. Então aí que está a transformação, quando ele se posiciona a favor, conta com o microfone na mão, outros ouvindo, o outro levanta, se posiciona, olha, eu discordo disso, e ao final, a votação. Muito legal. Então, Muito legal. é isso a formação política, né? Quando eu passei para o pessoal lá em Brasília, eles falaram, quero isso na minha cidade, ué. Porque é isento, inclusive, né? Eu sou Claro. sociólogo, cientista político, então a gente tenta trazer, olha, vocês precisam entender as regras do jogo. Depois é com cada um, né? Vocês estão aí. Na educação, a gente parte lá, a criança, e parte do concreto. Ao chegar na adolescência, que é a fase que eles estão, do ensino médio, é o abstrato. São os conceitos de democracia, cidadania, política, só que isso se materializa na prática do protagonismo político que o parlamento jovem coloca. E aí, né, quando travou, eu disse, para o Câmara Mais, a gente adota o mesmo princípio. Então, as pessoas idosas também constroem propostas a partir de todo o legado e experiência de vida. A gente vai chegar agora, daqui 2, 3 semanas, vai ser a plenária do Câmara Mais, onde gera-se um documento com as propostas assinadas e entregue em mãos aos vereadores. Eles vão atrás cobrar depois. Fantástico. A gente fala, vocês são vozes de muitas vozes. E com isso eles compreendem. Eles não estão ali fazendo papel de vereador mirim, vereador adulto. Não é isso, pelo contrário. Eles estão no projeto que tem essa dinâmica. Então, Ô, Lamari, você percebeu que o Claudinei e eu temos pelo menos três coisas em comuns. Uma, nós somos sociólogos / cientistas políticos. 2, nós trabalhamos com educação política. 3, nós temos, isso ainda vou trazer aqui para mostrar para vocês, eu pelo menos tenho, o Claudinei vai ter também, a camisa do Tupi, de Juiz de Fora. Lamari, esse programa do Claudinei é quando os meninos aprendem a falar a frase pela ordem, senhor presidente, pela ordem, não é isso? Não, ele não tem essa camisa, ele não vai ter. Deve ter uma camisa de alguém aí, do Matias. Não, de Matias vai ter algum time lá. Tem. É porque eu morava em São João Nepomuceno, aí lá eram outros times, e aí você vai conhecer. Sabe quem morou em São João Nepomuceno? Lamar e Humberto. Quem? Você não vai saber, não é possível. Olha lá, Não, grande antropólogo brasileiro. Carnavais, malandros, heróis. Roberto da Mata. Olha só. Pega lá e fala, São João Nepomuceno, inclusive parte da memória antes dele ir para os Estados Unidos é com o carnaval que eu vivenciei, não da época dele lá, né? Mas são memórias de onde ele vai escrever. Depois ele vai para Niterói. Tá vendo? Esse programa também é cultura, olha lá. Sensacional. Encontrei o Roberto da Mata uma vez no evento e comecei a bater papo com ele. E imbecilmente não reconheci. Pirei, não reconheci. Você estava batendo um papo e não sabia quem era. Estava batendo papo. Aí alguém chegou e falou assim, professor Roberto da Mata, o senhor vai precisar de microfone? Se ela falou qualquer coisa, eu falei, professor, pelo amor de Deus, ele, estava tão agradável conversar assim, de igual para igual. Muito bom. Claudinei, você falou, se não me falha a memória, você falou para mim assim, para a gente aqui, são 10 funcionários efetivos, 10 funcionários comissionados, 10, um pouco menos, né? 11. Então, no total deve ser 20, 21 funcionários. Tem os estagiários. Bom. Efetivo, e tem 6 ou 7 estagiários, falando de memória. Mas são 21. 11 efetivos, 10 comissionados. Então, fiz a conta, só não esqueci do estagiário. Então, 21 aí. Beleza. O que eu quero saber, você mostrou que vocês têm um trabalho bastante rico e muito interessante, bom,
com relação à educação para a cidadania. Minha pergunta não é nem se vocês têm trabalho com relação aos funcionários, mas se tem demanda, porque a gente vê uma Câmara pequena, né, por 20, o pessoal exige alguma coisa, tem essa demanda ou não, ainda não foi feito nada com relação aos funcionários? Isso. Na verdade, a gente tem para o ano que vem, aí eu também, porque a gente percebeu isso. Tem demanda, mas ela não está organizada, vamos dizer assim, né? Então, o Uhum. planejamento, porque aí é junto à chefia, ela não demandou. Nós que percebemos, a sua pergunta, né, aponta para isso, que a gente Uhum. vai fazendo, mas precisa estar instituído, porque é mais fácil a chefia dizer, olha, vai ter formação, vai ter atividade, do que a gente propor, porque aí você enfrenta alguma resistência, poxa, né? Quando a chefia estabelece, a gente faz, já o fez algumas vezes. Por exemplo, a questão da mulher Uhum. na política, mas aproveitando algumas datas. Dia do servidor, aí se aproveita, ou dentro de alguns eventos. Ou, igual agora, no início do mandato, a gente faz aos Faz um. vereadores, e inclusive com aqueles que vão ser trocados, a gente sabe disso. Aí entra Uhum. uma galera do zero, a gente precisa apresentar, né, o Processo processo legislativo, legislativo. apresentar as funções, o que faz. A gente tem um controle interno, tem aqui o núcleo de atenção, você tem contabilidade, você tem, enfim, o SAPL, né? São Exatamente. coisas, né? É importante esse Legal isso. trabalho das escolas também. O Lamari, você fez essa pergunta para o Claudinei sobre o envolvimento dos servidores e os programas de capacitação para os servidores, né, numa Uhum. lógica aí de escola do legislativo como escola de governo, né, e não como escola de Uhum. cidadania e democracia. E claro que as coisas podem se complementar, etc. E o Claudinei, há alguns minutos atrás, falou para gente que os vereadores até brincam com ele, dizendo: Puxa vida, o que vocês estão dando de treinamento para esses meninos aí que vêm aqui das Eu escolas e não tal, eu não tive. tive, e seria bom em termos de oratória, em termos de Uhum. capacidade de debate, etc. Claudinei, como é que é a relação com estes políticos? Quer dizer, se a gente pensar aí nos 9 vereadores, né? Eles recebem bem, recebem, às vezes resistem, gostam, participam, interagem, acham interessante, meia calabresa, meio mussarela, enfim. Como é que é a relação dos políticos da casa com as atividades da escola? Gente, é boa, eles comparecem, embora a gente fez uma parceria aqui, Câmara de Matias Barbosa com a Câmara de Juiz de Fora, o Sérgio lá, né? E um curso de oratória com o Ivan Capdeville, da Assembleia Uhum. Legislativa de Minas. Você acredita que nem os de Juiz de Fora, que é onde era a sede, e nem os Os de daqui. Matias Então, Barbosa. assim, na verdade, a gente imaginou que os 9, um curso de oratória que ele cobra, porra, R$ 2.000 lá, tal, foi gratuito, mas aí não teve Os adesão, funcionários não foram. enfim, ou É, seja, Uhum. é É, são complicado. desafios. Olha, um curso que era. Esse é um problema que a gente precisa resolver. É verdade que há uma falta de leis que privilegiem essa qualificação permanente do funcionário como um processo de avaliação, de reconhecimento, e com relação à questão salarial, evidentemente, né? Aliás, aqui vou fazer um pequeno discurso aqui. Se faz muito uma crítica, né? Fala de reforma administrativa, etc, etc, que o funcionário tem privilégios, que não são tanto assim, mas eu até realmente sou a favor de que aqueles benefícios que existem para o funcionário por tempo de serviço, que eles sejam substituídos por qualificação, né? Os tempos de quinquênio, não sei o que, eles devem existir, nem não é tanto assim, mas eles só deveriam das pessoas receberem não só pelo critério tempo, mas pelo critério de qualificação. Então a gente precisa ter uma mudança na legislação
para que haja realmente essa qualificação permanente do funcionário e haja interesse que isso aconteça, né? Muitas vezes o funcionário não vai porque ele fala assim, olha, isso aqui para mim, eu sei que vai falar, pô, mas o cara está se qualificando, ele devia desqualificar, tal, mas é difícil, né? Você atrair. Isso é normal, até porque na iniciativa privada isso acontece, né? Você tem todo um processo de qualificação e com isso traduz em retorno financeiro para o funcionário. Excelente. A Humberto, ideia é de você. carreira, né? Se você vinculasse isso, aí Exatamente. automaticamente você tem o dispositivo e você tem o locus, são as escolas. Ok, vamos lá, qualificou, a carreira está ali. Você pode, inclusive, Exatamente. eu faço aqui também, estou com a função gratificada de tesoureiro. Eu sou sociólogo, mas aí eu saio do modo sociólogo, subo para o segundo andar e vou lá entrar na conta, pagar. Tá? Mas é uma carreira que você pode desenvolver também. É isso. Exatamente. Muito Exatamente. legal. Passaria pelas escolas, são essas demandas, que aí eu acho que são, né, um desafio aí. O Lamari, você sabe que o legal de conversar com o Claudinei e com os convidados que a gente traz aqui, por vezes de câmaras municipais, de municípios com menos de 30 mil, menos de 20, 50 mil habitantes, enfim, é que muitos dos servidores ali findam fazendo muitas coisas, né? É Exato. muito legal ver isso, porque fica esse senso comum da grande imprensa, né, alimentado pela grande imprensa, de que tem muita gente no legislativo, tem muita gente aqui. Cara, no legislativo, bicho, a galera cobra escanteio e cabeceia e volta para defesa, bicho, porque senão toma o gol nas costas. Então, assim, eu gosto sempre muito de trazer aqui convidados, Lamari, quando essas pessoas nos mostram o cotidiano complexo da Câmara, das câmaras no que diz respeito às suas atividades. Mas eu anuncio que Caminhamos para o fim. caminhamos para o fim. E eu vou te pedir um detalhe, Lamar. Eu vou te pedir aquele abraço da semana, Lamar. Fala para mim. Qual o seu Olha, abraço dessa semana? nós estamos hoje num dia de gravação, É o dia de mas gravação. Dia de gravação. dia de gravação. Vai ao ar depois do que o fato ocorreu. Mas Sim. hoje, nesse dia que estamos gravando, é aniversário do Dr. Florian. E vai aí desempatar, provavelmente ele vai Não, ele é assumir uma disparado. líder. Ele é Então, vai um disparado. abraço ao aniversariante do dia, né, onde nós hoje gravamos aqui, que é o dia, aliás, de São Francisco de Assis, né, também a quem eu tenho muita admiração, e o Dr. Flória também pelo seu aniversário. Você fala de São Francisco de Assis e tem aquele passarinho no seu quintal, fica até assim romantizada a fala. Mas Assim, o passarinho canta, você fala de São Francisco. e é a segunda Claudinei, vez que eu falo de São Francisco aqui, hein? exatamente. Você gosta de São Francisco. Gosto. Claudinei, o seu abraço, Claudinei. Você pode abraçar quem você quiser, meu querido. Meu abraço vai primeiro para vocês que estão aqui e, em especial, tem dois filhos. Tem um que está em Portugal com a mãe dele para lá, né? É o Pedro, deixa aqui o meu abraço, e a minha pequena Mariana, que, né, mora comigo, com a mãe, né? Para esses dois, eu acho que são Bom, simbólicos aí, né? Uma criança, um adolescente, tudo aquilo que a gente deseja, espera desse Brasil, que passa pela educação legislativa, passa pela democracia como forma de vida, sobretudo. A cidadania não é um conceito, é uma prática e uma cidadania democrática, política, é aquilo que a gente deseja nesse país. Às ótimo. vésperas do dia 6 aí, né? Enfim. Boa, boa. Porque se Tá bom. gravamos no dia do aniversário do Florian, gravamos antes do primeiro turno das eleições. Muito, Exatamente. Não muito bem sabe. lembrado, Claudinei. Muito bem lembrado. Mas correu O tudo bem na eleição. Correu, você virou agora o Lamari Diná agora. Mãe Lamari. Eu quero deixar um abraço muito especial a todos os eleitores e eleitoras desse país, que a despeito da gente gostar ou não dos resultados, concordar ou não
com a ideologia de quem venceu ou quem não venceu. O importante é que nós fizemos a nossa parte e escolhemos aí os mais de 60, ou cerca de quase, né? 60 mil vereadores brasileiros, 5.569 prefeitos, 5.569 vices. Poucas cidades têm segundo turno. Essa história de eleição desse ano vai ser eleição de segundo turno, equilibrado. Não existe isso. Só 103 cidades têm possibilidade de segundo turno. Então, tudo se resolve dia 6 de outubro, praticamente tudo, e o resto é resto. Não, e o resto tem sua importância. Com o apoio da Abel e do Voto Consciente, trabalhos técnicos da nossa querida Aline Floriano, colocamos ponto final em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, que traz questões essenciais da educação política a partir das ações fundamentais de escolas do parlamento e contas espalhadas por todo esse Brasilzaço bacaníssimo. Beijo, Lamar, até semana que vem, meu querido. Beijo, tchau, me liga, né? Comece fazendo o necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível, diria São Francisco de Assis. Beijo, um abraço, né? E obrigado, Claudinei, pela sua entrevista, obrigado e volte sempre aqui conosco. Valeu, eu que agradeço. Estaremos no Rio juntos, né? Vamos Com a lá. Abel. Muito bom.